Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar de dívida externa do Brasil que preocupa o setor econômico e produtivo do nosso país. A condução do processo político parece não ter planejamento e a inflação a cada mês desponta para crescimento. Vamos falar de um projeto de lei que foi aprovado sobre a clonagem de animais. Você vai ver que o Brasil teve mais de 200 mil focos de fogo em apenas 5 meses. Vamos comentar da peste suína africana que ronda várias regiões da Alemanha e põe em risco a criação de suínos. E eu vou conversar com Diogo Luchiari Frutuoso. Ele é sócio e chefe da Agribusiness Officer McAfee e é idealizador do Agro Day Talks. E nós vamos falar do pós-evento 2 do Fórum Agro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de dívida externa do Brasil que preocupa o setor econômico e produtivo do país, porque a condução do processo político parece não ter planejamento e a inflação a cada mês desponta para crescimento. O Banco Central estima que a dívida externa brasileira atingiu 373 bilhões de dólares no mês de setembro, segundo os números do balanço de pagamentos que foram divulgados agora pela instituição. De acordo com as estimativas do Banco Central, a dívida externa era de 369 bilhões de dólares no mês de agosto. A dívida externa de longo prazo atingiu 272,5 bilhões de dólares no mês de setembro, enquanto o estoque de curto prazo ficou em 101 bilhões de dólares. A conta de viagens internacionais teve um déficit de 783 milhões de dólares em setembro, é o que apontou o Banco Central. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram aqui no Brasil. Em setembro do ano passado, o déficit da nossa conta foi de 674 milhões de dólares. O desempenho da conta de viagens internacionais, ele foi determinado pelas despesas de brasileiros no exterior, que somaram 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Já o gasto dos estrangeiros em viagem ao Brasil ficou em 530 milhões de dólares. A conta de viagens internacionais tem déficit de 5,6 bilhões de dólares no acumulado do ano até setembro. E no mesmo período do ano passado, esse déficit da nossa conta foi de 5,9 bilhões de dólares. E agora vamos comentar do mercado da soja, principalmente a soja exportada para a China. O país asiático importa mais de 100 milhões de toneladas de soja e grãos por ano, principalmente dos Estados Unidos e do Brasil. Mas se depender do governo chinês, isso irá mudar com um plano de ação de 5 anos para digitalizar o setor agrícola e ampliar a produção interna dos chineses de alimentos. O plano previsto para ser implementado até 2028 visa criar uma tecnologia de plantio digital e uma plataforma nacional de Big Data agrícola, pelo menos é o que informou o Ministério da Agricultura chinês. O país, maior produtor de grãos do mundo, busca segurança alimentar investindo em Big Data, GPS e inteligência artificial, e a expectativa é de uma produção recorde de 700 milhões de toneladas de grãos neste ano. A meta é reduzir a dependência de importações e a agricultura chinesa é um exemplo de como um país consegue alimentar uma imensa população de pessoas com recursos naturais escassos e desafios ambientais. Porém,
Isso coloca uma grande pressão sobre os recursos agrícolas da nação asiática, que é a digitalização que vai abranger fazendas, pecuária e pesca, a fim de reduzir custos e elevar a produção e aumentar a eficiência. O governo chinês vai investir também na modernização de máquinas e equipamentos agrícolas, além de apoiar pesquisas para promover a agricultura inteligente. E agora eu vou comentar de um projeto de lei que foi aprovado sobre a clonagem de animais. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que regulamenta a produção de clones de animais, principalmente destinados à pecuária. A matéria aguarda agora sanção presidencial. De autoria do Senado, o projeto de lei 5010/13 classifica esses animais como domésticos de interesse zootécnico, incluindo bovinos, bubalinos, que são búfalos, caprinos, ovinos, equinos, assininos, muares, suínos, coelhos e aves. Os clones gerados deverão ser controlados e identificados durante todo o seu ciclo de vida por meio de um banco de dados a ser mantido pelo poder público, que contará ainda com informações genéticas para controlar e garantir a identidade e a propriedade do material genético e também dos clones. Informações sobre produção, circulação, manutenção e destinação do material genético e dos clones usados para produzir outros clones de interesse zootécnico serão centralizados e disponíveis em banco de dados de acesso público. Um regulamento vai identificar quais animais serão mantidos em ciclo de produção fechada, caracterizado como um regime de contenção ou de confinamento, a fim de impedir a sua liberação no meio ambiente. A circulação e a manutenção de material genético ou de clones no Brasil devem ocorrer com documentação de controle e acompanhamento pelo Poder Público Federal. Um registro genealógico também será realizado com orientação do órgão competente federal. Já a supervisão e emissão de certificados sanitários e de propriedade serão de competência dos serviços veterinários oficiais. Esses órgãos também deverão dar autorização de fornecimento de material genético e de clones para a produção de outros clones. E agora você vai ver que a China vai rastrear toda a carne bovina brasileira enviada àquele país. O principal destino das exportações brasileiras de carne bovina à China sinalizou em sua última visita ao Brasil, que foi realizada em dezembro do ano passado, e que passará a exigir uma rastreabilidade de ponta a ponta na cadeia produtiva, ou seja, desde o nascimento do animal. Essa mudança deverá ser implementada nos próximos anos. A exigência já consta nos protocolos comerciais que foram assinados entre os dois países importadores chineses. Ainda não estão, assim, cobrando efetivamente esse fato. O que o Ministério da Agricultura informou é que foi uma missão positiva, mas o ponto oficial destacado foi de que a rastreabilidade será cobrada, sim, pela China. Pelo menos é o que afirmou a Danielle Schneider, que é a coordenadora de rastreabilidade da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, que é a ABIEC, durante um evento promovido pela Imaflora, em Cuiabá. E segundo essa coordenadora, essa exigência deve ser estabelecida ao longo dos próximos 2 anos, com a criação de protocolos específicos de rastreabilidade. Diferente da Europa, a China não está exigindo dados sobre desmatamento, apenas a rastreabilidade. Mas, ao fazer isso, nós sabemos que o próximo passo pode seguir a mesma linha. Um estudo da Academia Chinesa de Ciências Sociais e da Fundação Getúlio Vargas, apoiado pela ONG americana Conservação Nacional, ela revelou que os consumidores chineses estariam dispostos a pagar até 22,5% a mais pela carne bovina brasileira se houvesse uma garantia de criação em áreas de desmatamento zero.
Após as auditorias realizadas em dezembro do ano passado, a China aprovou a habilitação de 38 novas plantas frigoríficas no Brasil, sendo 24 delas de carne bovina. E, de acordo com o Ministério da Agricultura, esse foi o maior número de habilitações concedidas de uma só vez nas relações comerciais entre os dois países. E você vai ver agora que o Brasil teve mais de 200 mil focos de fogo em apenas 5 meses. Um levantamento recente realizado pela Embrapa aponta que, entre os meses de maio e setembro de 2024, o Brasil registrou mais de 200 mil focos de calor, um aumento alarmante em comparação aos 90 mil registrados no mesmo período do ano passado. Esse crescimento significativo nas queimadas representa um sério desafio para a preservação ambiental nas áreas de mata, que têm sido severamente impactadas. Os estados mais afetados por essa situação crítica incluem Mato Grosso, Pará e Amazonas, onde as florestas estão sendo devastadas pelo fogo. O município de São Félix do Xingu, no Pará, se destacou como o mais prejudicado, contabilizando 3.800 focos de queimada em áreas de mata, evidenciando a gravidade do problema na região. Diferentemente das pastagens, que podem ser recuperadas com mais facilidade após as queimadas, as áreas de mata enfrentam um processo de recuperação muito mais difícil. Muitas vezes, esses ecossistemas não conseguem se regenerar adequadamente, levando à perda de biodiversidade e ao comprometimento dos serviços ambientais que oferecem. Além das florestas, as áreas agrícolas também sofreram com queimadas, sendo os canaviais os mais afetados. E esse cenário acende um alerta para a necessidade de ações imediatas e eficazes para mitigar os danos causados por incêndios florestais e agrícolas, onde os pesquisadores da Embrapa recomendam a implementação de medidas preventivas, incluindo ações educativas e a intensificação da fiscalização, especificamente antes do período crítico das queimadas. Essas estratégias são fundamentais para evitar a repetição de um quadro tão preocupante e preservar os ecossistemas essenciais para a saúde ambiental do país. Vocês sabem que o final do ano traz de presente para o Brasil há mais de 26 anos? É o Teleton. O Teleton está chegando, galera. E a gente já começou a busca pelos 35 milhões de reais que vão ajudar muito a ACD. Nos dias 8 e 9 de novembro tem o Teleton 2024, essa linda festa da solidariedade que vai ser cheia de coisas legais, com um monte de gente bacana, como Manu Batidão, MC Daniel, Renato Aragão, Alexa, mas principalmente a maior oportunidade que a televisão nos dá para fazermos o bem. E você já pode doar agora mesmo. É no Pix doeteleton@aacd.org.br. A doação pode ser de qualquer valor. Então doa aí, vai! Vamos colaborar mais uma vez para atingirmos a meta que é muito importante. Teleton 2024, o maior movimento que a gente pode fazer é ajudar quem mais precisa. Eu vejo vocês lá, hein? E depois do intervalo, eu vou conversar com Diogo Luchiari Frutuoso, sócio e chefe da Agribusiness Officer Macfor, idealizador do Agro Day Talks. E nós vamos falar do pós-evento 2 do Fórum Agro. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos comentar da peste suína africana, que ronda várias regiões da Alemanha e põe em risco a criação de suínos. A persistência do vírus da peste suína africana no oeste da Alemanha continua a preocupar autoridades e produtores do distrito de Bergstradby
E no estado de Hesse, o número de javalis mortos pela peste suína africana aumentou significativamente desde o primeiro caso confirmado no dia 16 de julho deste ano, de acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal. Até o início de outubro, o estado de Hesse relatou 74 javalis infectados com surtos realizados em Enhausen, Burgstedt e Biblis, durante uma busca em grande escala entre os dias 12 e 13 de outubro, com o auxílio de cães farejadores, 44 carcaças de javalis foram encontradas em diferentes estágios de decomposição. O Laboratório Veterinário do Estado confirmou a PSA em 25 dessas carcaças, com mais resultados ainda pendentes, e recentemente a descoberta de uma carcaça infectada fora da cerca de contenção agravou ainda mais a situação no distrito. E com o agravamento da PSA, as autoridades locais ampliaram as zonas de restrição, incluindo a zona de amortecimento. Essa zona infectada e a área central, novas cercas móveis e permanentes estão sendo instaladas para conter o avanço da doença. A nova ordem geral atualizou as medidas de controle da PSA com a expansão das zonas centrais, sendo essencial para limitar o impacto do surto. E agora eu vou conversar com Diogo Luchiari Frutuoso. Ele é sócio e chefe de agribusiness da Macfor. Ele é idealizador do Agro Day Talks e nós vamos falar sobre o agro, sobre evento do agro, que é muito importante. O Diogo se especializou em Big Data, Data Science e Inteligência Artificial e compreendeu o valor crítico dos dados da era digital. Diogo Luchiari Frutuoso, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar sobre tecnologia, que é algo que é uma estrada de mão dupla, que vai auxiliar a produção, principalmente no agro, a produção de grãos, leite, carnes, e também é um movimento sem volta, né? É isso mesmo? Bom dia. Perfeito. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Antônio. É exatamente isso, Antônio. A gente vem numa corrida, principalmente nos últimos 3, 4 anos, olhando cada vez mais para o agronegócio, que mesmo sendo celeiro aí do mundo, a gente vê ainda muito potencial de crescimento, principalmente para o Brasil, né? E ao mesmo tempo a gente consegue enxergar oportunidades de transformar o agro realmente em pioneiro dentro do Brasil, também na área de comunicação, marketing, rompendo algumas barreiras e trazendo algumas verdades que algumas vezes não são ditas com uma certa rotina. Então é o papel que a gente vem trazendo tanto com o Agro Day Talks quanto segundo o Fórum Agro, para a gente começar a trazer um pouco mais essa realidade próximo também dos centros urbanos aqui no Brasil. O que a Macfor faz, aonde ela atua, enfim, qual é o trabalho da Macfor? Legal, Antônio. A Macfor hoje atua de forma 360 em marketing e comunicação digital, né? E a gente tem um braço muito especializado que é o agronegócio. Nós temos essa especialidade. Em 2023 nós nos tornamos a maior agência digital voltada para o agronegócio no Brasil, e agora a gente quer realmente criar essa identidade junto ao produtor e às empresas dentro do nosso setor, para a gente conseguir alavancar o agro da forma que ele realmente deve ser alavancado, né? Trazendo muito dessa essência do agronegócio e conseguindo levar isso para o produtor rural, uma vez que hoje, o Antônio, é um dado muito legal, muitas das pessoas ainda acreditam que o agronegócio é um pouco desatualizado, e isso não é mais uma verdade, né? Nós temos mais de 99% dos produtores que tomam decisão de compra de forma digital, e a gente tem muito dessas buscas e hábitos de consumo dele durante a compra. 86% desses produtores têm uma interseção digital na hora da compra. Então, muito do nosso trabalho é mudar esse modelo de negócio hoje do agronegócio, que já vem se mudando com o produtor, que a gente até faz uma analogia, o produtor hoje não é mais aquele produtor rural de antigamente, ele se tornou um empreendedor rural, né, no qual ele também tem acesso a informações e está digitalizado, conectado junto com outros setores de consumo do Brasil. Na verdade, nós temos duas saídas. Ou você fica no que está e anda para trás, ou você entra para valer dentro da era digital e
vai para frente, porque não tem mais volta. Nós, nesses últimos 3, 4 anos aí, o setor agropecuário deu uma repaginada e a coisa vem, como diria o linguajar bem vulgar, é goela abaixo mesmo, não tem saída. Não tem saída. E a gente fala de um ditado aqui muito comum, que antigamente o pai falava para o filho, né? Ó, se você não estudar, se você não se interessar, eu vou te mandar para a roça. Hoje é diferente. Se você não se aperfeiçoar, você não vai para a fazenda, né? Então, é Perfeito. mais ou menos isso, né? Não, perfeito. E é muito nessa tratativa que a gente vem trabalhando, tá, Antônio? Uhum. A gente olha muito para o agronegócio dessa forma e realmente, se você não se especializar, hoje não há mais espaço, porque cada vez mais está tecnológico, digital o setor. Então, se você não tiver um estudo, muito dificilmente hoje você consegue fazer com que os seus negócios no campo consigam ter resultados positivos. Inclusive, eu dei uma notícia até agora no nosso programa sobre a China. A China é o maior país populoso, junto com a Índia aí, e a China agora está com um problema sério em produção de alimentos. O que a China está fazendo? Está entrando no Big Data, novas máquinas, uma nova reformulação no setor produtivo para poder gerar alimentos para aquela grande massa que eles têm ali de gente. Então, é o que nós estamos falando, não tem mais saída. Ou você se aperfeiçoa, ou você procura gente capaz para te auxiliar, ou você está fora. Perfeitamente. E não só na China procurando essa digitalização, eles também vêm no Brasil procurando, junto conosco, trazer sua tecnologia para o Brasil para fazer essa exportação de alimento, como o Brasil é reconhecido, né, como esse grande celeiro mundial aí, fornecendo comida para mais de bilhões de pessoas. E vocês têm realizado eventos que têm dado um resultado bom, né? Perfeito, perfeito, Antônia. A nossa grande ideia, né, nós temos o propósito realmente de crescer no agronegócio, mas nós, como Mec4, nós temos um propósito um pouco maior que isso, que é realmente repaginar esse agronegócio. Né? A gente conseguir, de uma certa forma, conseguir trazer esses tomadores de decisões, stakeholders, influenciadores do setor para a mesa, para a gente começar a discutir mais o agronegócio, mais do que vem acontecendo dentro do nosso setor e ir além, né? Porque quando a gente conversa, eu tenho um grande amigo que hoje trabalha no agronegócio, ele sempre fala, converter os convertidos é simples, mas a gente precisa começar a quebrar barreiras de converter os não convertidos e colocar essas pessoas na mesa de forma estratégica, presidentes, C-levels, governantes, jornalistas, influenciadores, para a gente começar a ter essa discussão e unificar o diálogo do agro dentro do Brasil é de extrema importância. Então a Mec4, como uma agência comunicadora, vem trazendo esse propósito principalmente para dentro dos eventos. Esse ano nós realizamos junto, né, com a Laure Define Advogados em Ribeirão Preto, um evento só para C-levels, onde a gente teve esse intuito de trazer pessoas na mesa para a gente discutir o futuro do agronegócio e como nós podemos romper barreiras e levar cada vez mais o agronegócio para dentro das cidades, né? Porque muitas das vezes a gente pensa que o agronegócio acontece muito longe, mas hoje no Brasil, na média, se você andar pelo menos 15 quilômetros, você já tem um contato com o agronegócio, e as pessoas não têm a ideia de como o agronegócio está próximo dos centros urbanos. Então a nossa ideia realmente é cada vez mais conseguir criar eventos. Fizemos o Agro Day Talks, agora semana passada a gente realizou o segundo Fórum Agro em parceria com o IBPT, tá? O IBPT aí junto com a Mec4, nós criamos uma aliança de dados, eles têm uma forte vertente em precificação, a gente em comunicação, e ambos os players, nós aqui do setor, a gente olha muito para dados na tomada de decisão. Então a gente uniu forças para cada vez mais levar dados para esse produtor rural. E o que vai acontecer... Pode falar. E o que deve acontecer nessa rotina é justamente a gente continuar criando essa régua de comunicação. Dia 28/11 nós vamos reunir aqui em São Paulo os maiores cases e C-levels do marketing do agronegócio para a gente ver como nós podemos evoluir também como empresa comunicadora em todo o setor do agronegócio. Bom, Diogo, deixa eu te falar uma coisa. O nosso programa está aberto a vocês, principalmente para esses eventos. Nós podíamos até conversar sobre esse evento num outro programa, eu ligar para você, a gente marcar aí. E você pode contar, inclusive, com o TV Agro nosso. Nosso TV Agro hoje é um canal que está aí com quase 100 mil produtores inscritos.
E eu acho muito importante essa ideia sua. Bom, nosso programa já basicamente finalizou aqui o nosso tempo, mas eu quero entrar em contato com você para a gente acertar, para você voltar antes do dia 28/11 agora, para a gente falar sobre esse evento que é muito importante. E os nossos programas, tanto TV quanto rádio, estão abertos aí para a Macfor, ok? Muito obrigado, Diogo, muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo. E eu vou entrar em contato com você ainda hoje ou amanhã, tá combinado? Perfeito, Antônio. Eu que agradeço aqui em nome da Macfor, do IBPT, pelo carinho aí, pelo tempo de vocês, e eu me coloco à disposição de vocês para futuras conversas, para a gente traçar cada vez mais longe esse caminho do agronegócio aqui com vocês. Tá certo. Um abraço, meu irmão, muito obrigado. Um abraço, Antônio. Obrigado. Tchau, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase. O pessimista, ele vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.